Querida e amada Irmandade, povo querido de Deus, vamos meditar numa palavra do Senhor. Vamos meditar junto. Uma palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus está pronto para te ajudar. Viu? Deus, Ele está pronto para ajudar você. As pessoas muitas vezes pedem a ajuda de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Mas Deus, o seu Pai Celestial, amados e amadas irmãs, Ele ama você e Ele te entende. Ele te entende. E Ele estende a mão para você nos bons e nos maus momentos, queridos. Ele estende a mão para você. Sabe, você sempre pode buscar a Deus em oração. Sabe por quê? Porque a oração a Deus traz respostas e traz a paz interior. E é por isso que eu tenho batido muito na tecla da oração. Meditação e oração. Oração e meditação. Meditar no que, bispo? Em livros de autoajuda. É bom você ler. É bom. Você aprende bastante. No entanto, o livro que não pode faltar na sua prateleira, na sua estante, é a Bíblia Sagrada. Como eu disse, Jesus disse: examinar as Escrituras, porque provais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Muitas vezes você se pergunta assim: mas quem que é Deus? Ele se importa comigo? Quem é Deus? Ele se importa comigo? Quem que é Deus? Deus é o seu Pai Celestial. É o seu Pai Celestial. Você já viu um pai que não se importa com seu filho? Não? Tem muitos, né? Terrenos. Foi por isso que Jesus disse: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mas a grande maioria dos pais se preocupam, se importa com o seu filho. Se importa. Quantos relatos nós vimos de pais que receberam notícias de tragédias com seus filhos e se foram também de tanta tristeza, né? Ali em Campo Grande tinha um moço que o filho dele faleceu, um filho muito bom para ele, que ajudava ele. Dos filhos sempre tem um que é bom, né? E justamente o bom faleceu lá de uma enfermidade, e aquele pai ficou tão triste, que menos de um ano depois ele também faleceu, por conta de que a tristeza pela perda do seu filho foi grande. Sabe, irmãos, o Velho Testamento nos ensina que você foi criado à imagem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está dito lá. Você não foi assim um projeto, vou ver isso aqui se dá certo. E não, a Bíblia fala assim: você foi criado, capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, olha só o que fala, ó. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança o criou. A sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea o criou. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi criado à imagem e semelhança. Deus é seu pai. Sabe, assim como a sua mãe e seu pai carnal, físico, criaram você aí nesse seu corpo físico, o Pai Celestial, Ele criou o seu espírito. É por isso que Deus é chamado lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 9. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus é chamado, vou ler aqui para você. Você acompanha aí que eu falo na Bíblia, para depois não falar que o bispo... Não, eu falo o que a Bíblia fala. Se as pessoas não leem a Bíblia, eu não posso fazer nada. Capítulo 12, versículo 9 de Hebreus diz o seguinte, olha só. Diz assim:
Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Alabassuribe, alabás. Aleluia. Por isso que Deus é chamado Pai dos Espíritos. Quem é esses espíritos? A Bíblia fala assim que nós somos carne, né? Aqui, fomos criados ali, mas Deus soprou em nós o que, irmãos? Alai, biassuribi, alabás. O seu espírito fez um corpo para nós, colocou nosso espírito dentro desse corpo. Alai, biassuribi, alabás, e fomos chamados de alma vivente. Aleluia. Sabe, com meus irmãos aqui, eu não deixo eles leigos nessas coisas. Eu ensino eles que a Bíblia fala para eles não ser pessoas ignorantes com respeito às escrituras sagradas. Sabe, irmãos, esse relacionamento familiar de ter Deus como nosso Pai significa que você pode recorrer a Ele quando você precisar da sua ajuda, porque Ele é seu Pai. Você está me entendendo por que Deus é o seu Pai? Por que Ele é o seu Pai celestial? Isso é maravilhoso, é algo tremendo. Por isso eu tenho dito, para de brigar pelas coisinhas daqui dessa terra. Porque Deus preparou algo tremendo e especial quando voltarmos para o lugar que é nosso, de onde nós viemos, que é nosso por herança, segundo as escrituras sagradas. Por isso Deus fala que desde a fundação do mundo está lá preparado para nós. Lembra disso? Você não é daqui, você veio de lá e é para lá que você volta. Pare de se incomodar com as coisinhas dessa terra. Deixa isso para quem não tem preparo, para quem gosta desse mundo e quer ficar aqui durante toda uma vida. Eu tenho orado todos os dias pedindo ao Senhor: Senhor, Maranata, volte logo, venha logo, tá difícil aqui, tá difícil. E eu falo para Jesus: volte logo, Senhor. Deus é o Pai que ama você, meu irmão. Deus é o Pai que ama você, minha irmã. Sabe? Como é Deus seu Pai? Ele ama você, Ele deseja ajudar você. Sabe, quando você tem problemas, Ele deseja ajudar você a enfrentar os problemas. O amor de Deus, Ele não é algo que tem limitação, Ele é constante. O amor de Deus, Ele não vem só quando você está bem, quando... Não, o amor de Deus, principalmente, labassuribe, alabás, quando você falhou. A Bíblia Sagrada, assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, olhando para Ele, sabe, dos céus, e vendo a situação, o caos que o mundo estava, e enviou seu único filho. Para quê? Para trazer de novo essa comunhão entre o homem e Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é constante, irmãos. O amor de Deus é constante. No Novo Testamento, Jesus explica que como Deus é perfeito, Ele também perfeitamente, né, nos ajuda. Ele sabe perfeitamente como que Ele precisa te ajudar quando você pede algo a Ele. E Ele quer ajudar. Até mais do que um pai terreno e amoroso, Ele quer ajudar seus filhos. Lucas capítulo 11, versículo 11 até o 13, é o versículo que eu quero ler com você. Capítulo 11,
versículo 11 ao 13, que diz assim: E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Versículo de número 12. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe, queridos e amados irmãos, sabe, queridas e amadas irmãs, o Senhor, Ele é seu Pai, o Pai Celestial, o Pai Santo, que lhe dará o que vocês pedirem. Deus quer que você cresça espiritualmente, minha irmã, entenda, viu, meu irmão? Deus quer que você cresça espiritualmente. Como Deus o ama, Ele não elimina as provações, tá me entendendo? Como Deus ama você, Ele não elimina as dificuldades da sua vida. Muitas vezes passamos por problemas, enfrentamos a morte, doenças, dificuldades financeiras, vemos até desastres naturais acontecendo, como o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na região sul, aquelas enchentes, e muitas outras dificuldades aparecem, sabe? As coisas acontecem por quê? Porque Deus me ama. Como que amor que é esse, bispo? Que amor que é esse? Sabe, queridos irmãos, essas coisas fazem parte do plano de Deus para sua felicidade duradoura. Sabe por quê? Porque permitem que você aprenda, que você cresça, que você se torne uma pessoa melhor. Pode não parecer que é assim quando se está no meio de uma aprovação, mas o apóstolo Paulo, ele ensina, segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que essa leve e momentânea tribulação é apenas temporária e pode produzir em nós um peso eterno de glória muito excelente. Está me entendendo? O que você está passando é temporário. Fique firme, minha irmã. Fique firme, meu irmão. A vitória está chegando. O milagre está chegando. Deus está te moldando na forja. Aleluia! Para que você seja uma boa pessoa, uma melhor pessoa. Cada desafio que você enfrenta, irmãos e irmãs, cada desafio pode te ajudar a progredir, especialmente se você buscar a Deus para pedir ajuda. Muitas pessoas, a ajuda de Deus é a última que ele procura. Se você se lembrar de Deus e pedir ajuda dele nos momentos dos desafios que você enfrenta, você vai buscar. O que nós lemos ali? Se o filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Ele vai dar o pão. Agora, Deus respeita a sua liberdade. Deus respeita a sua liberdade. Por isso que você fala assim: nossa, por que as pessoas fazem tanta maldade? Porque Deus respeita a liberdade delas. Elas querem ser maus, elas serão maus. Eu tenho dito que Deus não vai descer do céu, segurar na sua mão e falar assim: você não pode dar uma palmada no seu coleguinha. Né? Você não pode xingar seu coleguinha. Deus não vai descer e fazer isso. Ele vai dar liberdade para você. Você fez uma escolha, Ele respeita a sua escolha. Você não tem como controlar algumas dificuldades da vida. E outras são resultado direto ou indireto das suas escolhas, tá entendendo? Algumas dificuldades da vida são resultado direto ou indireto das suas escolhas. Então, como o Senhor te ama, Deus lhe deu o arbítrio, ou seja, a liberdade de tomar decisões. Sabe, o seu arbítrio, a sua liberdade de tomar decisões, amados e amadas irmãs, isso permite que você
faça boas escolhas. Para quê? Para conduzir você à felicidade. Agora, ele também o torna responsável pelas más escolhas que você faz. O livre-arbítrio é assim. Torna você responsável pelas más escolhas que você faz. É por isso que eu tenho dito. Façamos o que é bom. Se arrependa do que é mal. Volte-se para o Senhor. Por quê? Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Com outras palavras, é isso que eu estou dizendo para você. O seu arbítrio permite que você faça boas escolhas. Escolhas que vão te conduzir à felicidade. Mas ele também torna você responsável pelas más escolhas que você toma. E essas levam você à infelicidade. Infelicidade imediata. Ou uma infelicidade futura. Deus não vai intervir, irmãos. Escute aqui. Deus não vai intervir nas suas escolhas. Deus permite que você decida por si mesmo. E que você aprenda com as suas consequências. Sabe, o salmista sempre ele consultava o Senhor. Ele ia lá no profeta e eu falava, será que vai dar certo eu fazer isso, profeta? Um dia ele mesmo pegou a éfode e entrou lá, consultou Deus. Deus, se eu for, o Senhor vai comigo? E Deus falou para ele, vou com você, vou te dar vitória, você vai ter êxito. E ele foi. A única vez que ele pegou e falou assim, eu quero ver quantas pessoas tem no reino. Ele não consultou a Deus. Deus, senhor, eu posso consultar quantas pessoas tem no reino? Deus ficou muito irado com ele e veio uma peste sobre o povo de Israel. Então, não consultar a Deus, não observar, sabe, o que Deus diz nas suas palavras, podem nos trazer consequências ruins. E essas consequências ruins que se escolhem quando se faz más escolhas. Escolhas ruins trazem consequências ruins. Então, o Senhor oferece uma verdadeira ajuda para nós vencermos os erros e os pecados. Amados, o poder de salvação, sabe, de Jesus Cristo é algo tremendo. Não importa o quanto as coisas fiquem ruins ou quantas vezes você tenha errado, escute, você sempre pode mudar, você sempre pode encontrar a paz em Jesus, você sempre tem uma escolha. Quantas pessoas a gente encontra e fala de Deus e muitas vezes ela fala assim, olha, eu fiz tanta coisa errada que Deus não vai me perdoar. Não há pecado que o Senhor não perdoe. A gente canta aquele hino do Voz da Verdade, não há pecado que eu não perdoe, né? Pois o seu sangue cobre tudo. Escute, se volte para o Senhor, se arrependa enquanto é tempo. O Senhor hoje ainda pode te salvar. Bispo, como que eu posso buscar a ajuda de Deus? Amados irmãos, embora o amor de Deus por você seja constante, você deve recorrer a Ele para pedir ajuda. Você deve recorrer a Ele para pedir ajuda. Quero te dar alguns exemplos de algumas coisas que você pode fazer para você buscar ajuda de Deus na sua vida quando você estiver precisando tomar decisões, sabe? Quando você precisar que Ele esteja com você em certas situações. Primeira coisa que você deve ter no seu coração, na sua mente, você deve ter fé em Deus. Sabe por quê? A fé significa o quê? A fé significa que você não só acredita que existe um Deus e que Ele é seu Pai, mas que também você pode confiar que Ele vai ajudar você, se você o buscar, é claro. Por mais triste que a vida pareça, amados irmãos, a fé é o primeiro passo para se buscar a ajuda de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte, capítulo 11, versículo 6 de Hebreus fala, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele existe e Ele é recompensador. Se você o buscar, Ele te concede a graça. Então, primeiro, tenha fé em Deus. Hebreus ainda fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Segunda coisa que você deve ter na sua mente e no seu coração: ore, ore,
ore, ore, ore ao Senhor. Quando você se lembra, sabe, do seu verdadeiro relacionamento com Deus, minha irmã, meu irmão, é quando você ora. Quando você lembra de que Ele é seu pai e você é seu filho, você fala, a oração se torna uma comunicação que, sabe, acolhe e que consola. Então escute, ore, ore, lembre-se, ore, leve as suas dúvidas, leve os seus conflitos, leve os seus problemas, leve as suas inseguranças ao seu pai em oração, porque Ele tudo conhece, Ele vê tudo, Ele compreende você, irmãos, e espera que você o busque em oração para que Ele possa guiar você, elevar e consolar você, meu irmão, minha irmã. Então ore, 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 ore ao Senhor, ore e tenha fé, ore e tenha fé, creia, creia que o Senhor vai trazer à existência uma bênção para você. Creia que o Senhor vai trazer à existência para você o seu milagre. Ele vai trazer o seu milagre. E a outra coisa, outro ensinamento. Primeiro, tenha fé em Deus. Segundo, ore. E terceiro, guarde os mandamentos. É muito importante isso. Guarde os mandamentos. As Escrituras ensinam para nós, ela diz, sabe, as Escrituras elas ensinam que nós devemos guardar, obedecer às Escrituras. O Senhor, irmãos, Ele considera toda a carne igualmente. Em outras palavras, toda pessoa é igual aos olhos de Deus. O Senhor ama todos os seus filhos. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Que isso não significa que Deus tem filhos favoritos, tá me entendendo? Não significa que Deus tem filhos favoritos. Isso significa que aqueles, sabe, que são justos, os que seguem e fazem o que Ele pede, esses se qualificam para receber os favores e as bênçãos, as benécias de Deus. Então, quando você guarda os mandamentos, Deus o abençoa. Deus o abençoa. Ô bispo, como que Deus pode me ajudar? Irmãos, quando você busca a Deus por meio da fé, da oração, da obediência, Ele vai ajudar você porque Ele te ama. No entanto, Deus nem sempre responde às orações de maneira que você... Muitas vezes você espera Deus responder de uma forma e Deus responde de outra. Mas o Senhor responde e ajuda de muitas maneiras as pessoas. Algumas delas estão relacionadas ao seguir, sabe? Siga em frente, não pare, não desista, sabe? Nos ensinamentos do apóstolo de Jesus Cristo, quando Jesus estava ensinando a eles, Jesus prometeu algo importante para eles. Nos últimos dias dos seus ensinamentos, Jesus prometeu que enviaria o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. João 14, versículo de número 26, ele fala: vou enviar o Consolador, que lhes dará paz à alma por meio do Espírito Santo. Você, irmão, você, irmã, você pode sentir a paz. Paz essa que excede todo entendimento, segundo Filipenses 4:7. Sabe, mesmo quando não tem todas as respostas, os problemas talvez não desapareçam. As soluções podem não ser claras de imediato, mas escute, a paz do Espírito Santo traz para você o consolo e o incentivo para você continuar. O Espírito Santo, irmãos, Ele também nos orienta você em suas decisões quando você o pede. O Senhor ensinou, não foi? O Senhor nos ensinou. O Espírito Santo é aquele que nos orienta, que nos traz paz. O Senhor, através das suas palavras, nos traz respostas. Apesar das Escrituras terem escrito há séculos, as verdades encontradas na palavra de Deus são eternas. Então, quando as pessoas estudam
a Bíblia hoje, elas ficam maravilhadas com o fato de que certos versículos, eles parecem ter sido escritos especificamente para elas, para aquela situação que elas estão vivendo. Isso não é coincidência, tá me entendendo? Deus nos dá as escrituras para que nós sejamos instruídos, para que nós sejamos orientados em momentos de provação, de incerteza. Você encontra respostas, encontra histórias na Bíblia que ajuda, sabe? Que vê Deus ajudando pessoas que nos ajudam nos dias de hoje. Nas Escrituras nós encontramos ensinamentos extremamente pessoais, extremamente significativos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando oramos ao Senhor, levamos as preocupações, as nossas dúvidas a Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós, sabe, podemos ver que Ele nos responde através delas. Então escute aqui, irmãos. Quero orar por você, mas escute, experimente o poder de Deus, estudando as Escrituras, observando as Escrituras. Temos um mandamento de amar e de servir uns aos outros, sim ou não? Temos um mandamento de amar e servir uns aos outros. E um dos motivos é que muitas vezes a obra de Deus é feita por meio das nossas ações. Deus não pode responder, sabe, a pessoa que não pede. Deus pode sim responder às orações por meio das palavras e das ações das pessoas, sabe, ao seu redor. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa te abençoar grandemente. Aceite ajuda. A preocupação das outras pessoas quando for oferecida para você, reconheça a mão de Deus na sua vida, porque Ele tem estendido as mãos para você. Que Deus possa te abençoar, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida. Eu quero orar por você, eu quero clamar em seu favor. Sabe, Deus, Ele tem algo especial para fazer na sua vida ainda nesta manhã. Peço que você coloque seu copo com água, peço que você coloque a sua peça de roupa. Nós vamos colocar aqui uma canção e logo em seguida eu volto, tá? Logo em seguida eu volto para abençoar a sua vida através da oração. Se prepare, Deus tem um milagre.